questa società dove tutto è un limite che soffoca la nostra libertà. Ma che senso ha? Se tutto corre illogico, morde e se ne va in questo palcoscenico chiamato umanità, che ci travolge l'anima senza un'illusione di pietà. Ma chi ci salverà? Sogni bendati dai lividi e i guai, intrappolati dentro noi, in questa corsa infinita che ormai più nessuno vincerà. Così non va. Che storia è? Che storia è? Grido di rabbia e mi chiedo perché non ha mai fine tutto il dolore che c'è. Che storia è? Ma una risposta dov'è? Non ci sono regole, nessuna dignità. Il male è un'abitudine, è la normalità. È come le promesse che domani più nessuno manterrà. Ma chi si salverà? Treni di notte nell'oscurità, ma dimmi poi dove si va. Stelle di carta davanti a un falò e fermarsi non si può. Io dico no. Che storia è? Che storia è? Grido di rabbia e ti chiedo perché non ha mai fine. Ok, señores, aquí después tienen la iglesia de San Rocco, si alguien después quiere entrar a visitar. La decoración interior es un poco barroca. Ahora vamos por las callecitas estrechitas, las ruas estreitas, muy bonitas, muy pintorescas aquí, van a ver. Y ya vamos a ir a la calle principal. Lo que sí, muchas cosas están cerradas, está mucha cosa fechada, porque estamos fuera de la temporada, ok? Vamos por ahí. Quest'odio che c'è, come vorrei che la mia voce arrivasse da te, oltre il confine, dove il dolore non c'è, dove il dolore non c'è. Che storia è? Oh, ma una risposta dov'è? Oltre il confine, dove il dolore non c'è. Oltre il confine, dove il dolore non adesso come stai? Tradita da una storia finita e di fronte a te l'ennesima salita. Un po' ti senti sola, nessuno che ti possa ascoltare, che divida con te i tuoi guai. Mai, tu non mollare mai, rimani
a ilha de San Giulio, no Lago Orta, no Piemonte italiano. É um típico caso de burgo medieval. Então, ela começou a ser construída no século XII e ela permanece com essa estrutura medieval, as ruas estreitinhas e de pedra, né? Mas aí já é se aproximando do final da Idade Média. É belíssimo. Eu ouvi aqui um seminário e tem uma igreja. Como é o período de inverno, a vila está bem fechada. As coisas estão fechadas porque não é tempo de verão, que é a alta temporada aqui. Mas eu gostei muito disso, de ver mais um caso, né, de a própria cidade de Roma tem muito de medievo. E a Suíça, a Alemanha, mas a Itália também. Aqui é uma pequena cidade medieval, perto dos Alpes, num desses lagos que surgiram por causa das glaciações, por causa das geleiras. E elas foram derretendo e deixaram os lagos. Segui il tuo destino, perché tutto il dolore che hai dentro non potrà mai cancellare il tuo cammino. Allora scoprirai che la storia di ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi. Ma se ancora resterai persa senza una ragione in un mare di perché, dentro te ascolta il tuo cuore e nel silenzio troverai le parole. Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare, prova a arrivare dentro il pianeta del cuore. Difficile capire qual è la cosa giusta da fare, se ti batte nella testa un'emozione, l'orgoglio che ti piglia, le notti in cui il rimorso ti sveglia per la paura di sbagliare. Ma se ti ritroverai senza stelle da seguire, tu non rinunciare mai, credi in te, ascolta il tuo cuore, fai quel che dice anche se fa soffrire. Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare, prova a volare oltre questo dolore, non ti ingannerai se ascolti il tuo cuore. Apri le braccia quasi fino a toccare ogni mano, ogni speranza, ogni sogno che vuoi, perché poi ti porterà fino al cuore di ognuno di noi. Ogni volta che non sai cosa fare, prova a volare dentro il pianeta del cuore. Tu prova a volare. Ok, voltamos para a cidade, a vila de Orta, um povoado, e do outro lado fica a ilha
Nós acabamos de descer com o barco. Foi belíssimo, mas aqui a cidade também é toda a estrutura medieval. As ruas estreitas, mas também a maior parte das lojas, dos bares, restaurantes, está tudo fechado porque não é a estação mais frequentada, que é o inverno. E eu fiquei sabendo, a guia nos contou, que boa parte das casas aqui do entorno do Lago de Horta é de alemães. Então, os alemães, porque para eles é mais perto, né? Eles vêm passar o verão aqui. Eu fui observando desde que saí de Roma, na manhã da terça-feira, dia 9. É fácil para mim porque é um dia... Eu cheguei ano passado em Roma, exatamente no dia 8, e vi o que estava acontecendo no meu país. Já escrevi, já falei muito, e não quero fazer propaganda para eles aqui. Eu vim com outro objetivo e vim continuar minha pesquisa sobre a Itália. E a primeira busca de ano atrás era o Império Romano. Eu vim atrás daquele Império Romano que eu conhecia nos livros e nos restos que ele sobrou na cultura luso-brasileira, por exemplo. Então eu encontrei, mas também vi o presente atuando sobre aquele passado, os restos do passado. Agora eu vi a Roma Barroca com um guia que foi muito importante para mim, porque ele trouxe elementos novos e ele me revelou como uma pessoa que ama a sua cidade e que se interessa pela história da sua cidade pode viver, inclusive, da história da cidade, que é o caso do guia turístico e da atividade turística. Agora eu fui observando de Roma até Pisa e de Pisa até Gênova as paisagens italianas, a agricultura italiana, a infraestrutura viária italiana. É parecido, é similar a São Paulo, por exemplo. Mas eu observei aqui, especialmente quando a gente entra na Ligúria, mesmo na Toscana, quando se olhava para os Apeninos, as casinhas nas montanhas e alguns núcleos urbanos em montanhas, porque era típico da Idade Antiga e do passado greco-romano também, não? Eles gostavam de habitar lugares fáceis de defender militarmente, que são sempre os morros. O próprio Rio de Janeiro nasceu assim, nasceu no Morro do Castelo. Havia um castelo no Morro do Castelo. Mas o Brasil não preserva, essa é a diferença. E eu vim aqui para a Itália para aprender um pouco mais como que a Itália lida com o seu próprio patrimônio histórico, mas também para analisar a origem dos imigrantes italianos que foram para São Paulo com quem eu me casei, que a minha esposa é descendente desses italianos, só que na família dela, o lado paterno é do sul da Itália e o lado materno do norte da Itália, o paterno de Nápoles e o materno do Vêneto. Aqui nós estamos no Piemonte e eu observei desde a Ligúria que é uma região que lembra muito a região onde eu moro, no Piemonte da Serra da Mantiqueira. E os italianos gostam muito daquele lugar. E realmente eu estou vendo que há muitas semelhanças. É claro que o bioma aqui é temperado, não é tropical como é lá, mas as montanhas, o clima montanhoso, essas casas penduradas nas montanhas, isso me lembra muito Pedreira, Amparo, Serra Negra, Águas de Lindóia, toda aquela região ali do circuito das águas da Mantiqueira.
Aqui seria como se fosse o circuito das águas da Itália, porque são a região dos lagos que ficam do outro lado dos Alpes. Eu conheci já, mas o outro lado, o lado suíço, que é todo coalhado de lagos que são remanescentes das antigas geleiras do último período da glaciação. E eu estou diante de um deles, ele é belíssimo, e uma cidade que é do século XII, que é da Idade Média, que preservou autenticamente. Agora, eu descobri que em Roma não há arranha-céus. Existem edifícios modernos, mas eles não são muito altos. E geralmente eles estão na periferia da cidade. Em Pisa também, o núcleo da cidade é tudo medieval. Mas em Gênova eu vi arranha-céus, mas ao mesmo tempo a maior parte da cidade é antiga e preservada. Há arranha-céus, mas não é o que predomina em Gênova. Eu também vi arranha-céus em Nápoles, bem no centro de Nápoles, mas Nápoles inteira é uma cidade que é medieval, com as ruas estreitinhas, com as casas que, pesquisando bem, boa parte delas tem origem na Idade Média. Então, a modernidade não significa derrubar o patrimônio histórico para construir um condomínio de apartamentos que gera lucro imediato. Ele não gera um lucro secular. Então, as pessoas vêm aqui para essa região da Itália, para Gênova, para todas as cidades onde eu fui na Itália, elas vêm atrás desse passado secular. Elas não vêm atrás dos condomínios mais modernos, mais recentes. Então, é um trabalho acumulado de séculos, que é capital também. Então, quando se derruba, é irracional. A máquina que gera lucro fácil é irracional. Ela não percebe que a riqueza está naquilo que ela está derrubando. Adesso come stai? Tradita da una storia finita e di fronte a te l'ennesima salita. Un po' ti senti sola, nessuno che ti possa ascoltare, che divida con te i tuoi guai. Mai, tu non mollare mai, rimani come sei. Insegui il tuo destino, perché tutto il dolore che hai dentro non potrà mai cancellare il tuo cammino. Allora scoprirai che la storia di ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi. Ma se ancora resterai persa senza una ragione in un